Sobre o machismo, meu amigo diz: o machismo é tão ruim quanto o feminismo. Ambos, ambos os extremos não são positivos. Primeiro, não confundir machismo com feminismo, né? Que no caso é a luta das mulheres por direitos iguais. E aí ele escreveu: nesse caso especificamente, usam a alcunha de machismo para tudo e querem igualdade de gênero. Primeiramente, não existe igualdade de gênero. Realmente não existe. Eu não via o pessoal dizer que luta por igualdade de gênero. O que eu sei é que as mulheres lutam, e eu acho que qualquer homem decente deveria lutar, é pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, e direitos na prática, porque vamos falar disso um pouco adiante, que eu até já li que você escreveu. Simplesmente porque os gêneros não são iguais. Segundo, que não existe qualquer direito que o homem tenha e a mulher não tem. É justo o contrário. Mulheres se aposentam antes, são dispensadas do serviço militar obrigatório. Homens representam quase a totalidade dos moradores de rua. Serviços pesados e insalubres são realizados 99% das vezes por homens. E em um possível divórcio, se o casal tiver filho, a chance de a mulher ficar com a casa e a maior parte dos bens é quase certa. Depende do tipo de casamento que se fez, né? A casa em que o casal mora ali e tal, é verdade, né? Não diminuindo o trabalho árduo e estafante delas, que por vezes ainda trabalham fora, cuidam da família, mas é inegável que legalmente são favorecidas. Eu não diria que são favorecidas, porque justamente o que você disse, tem jornada dupla, aquela coisa toda, não é? Elas têm maior capacidade para cuidar dos filhos, porque deixa eu que, quando você fala em igualdade é, perante a lei, igualdade digamos, legal, ela realmente existe, porque não tem nada que dê direito ao homem que não dê o mesmo direito à mulher. Eu estou falando da prática, né? Eu estou falando da prática. Você disse que a maioria dos moradores de rua são homens. Isso, para a gente ver, demonstra que é verdade. Mas, por outro lado, e aí é preciso não ter preconceito em relação a isso, porque se tiver em relação a isso, tem em relação aos moradores de rua, é que a maioria absoluta das profissionais, digamos assim, do prazer, né, as prostitutas são mulheres em sua totalidade. Entre um morador de rua e essas que trabalham na noite na rua, né, que existe em cidades até de pequeno porte, é, pode-se comparar, né, as duas situações de vida. E eu diria que no caso da prostituta é até pior, né? E nesse sentido eu perguntaria a você, porque uma coisa é o que está lá, a lei diz, não tem não tem nenhuma discriminação na lei. Já conversei com várias amigas feministas e falei isso e elas disseram, é verdade. Agora, você tem que ver a prática, e a prática é assim. Na prática é exatamente isso que acontece, não há nenhum tipo de discriminação, né? Por exemplo, a violência contra as mulheres é maior, não é? É preciso reconhecer isso, né? Os casos de feminicídio têm aumentado consideravelmente, né? Por incrível que pareça, feminicídio não é o contrário de homicídio, né? Então, só para ter essa curiosidade linguística aí. Então, é preciso ver a prática. Porque vem cá, você conhece um pai solteiro? Eu fiz essa pausa justamente para você refletir. Quem conhece um pai solteiro? Você já viu um pai sozinho na rua empurrando um carrinho de bebê? De bebê.
Um pai sozinho com um bebê no colo. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Alguém viu? Bom, não sei se eu estou muito lerdo, mas eu ainda não vi. Mas eu já vi muitas mães. Na maioria das vezes, jovens até demais. Carregando o bebê, às vezes com o bebê no carrinho. Não é? E como a gente sabe, um bebê não gera sozinho. Esse bebê tem um pai. E quem é esse pai? Geralmente desconhecido. Às vezes pode ser até um conhecido seu. Amigos não, porque vocês conhecem mais ou menos a vida dos seus amigos. Mas pode ser um conhecido seu, que é pai daquela criança que você viu a mãe passar. Você pode até ver pai brincando com um filho sozinho no parquinho, nos fins de semana, mas já são filhos maiores, né? Então, eu te pergunto, né? Isso não é uma forma, digamos, de preconceito? Por que que isso acontece? Dê uma explicação para isso, né? Se você tiver essa explicação, eu ficaria satisfeito, porque isso me intriga, me deixa assim, nossa, tem muitas mães solteiras, mas e os pais solteiros, onde eles estão? Né? A depender do caso, enquanto a mãe está cuidando da criança, às vezes estão no boteco, jogando sinuca, tomando uma gelada, pagando 30% do salário mínimo de pensão, achando que está fazendo o máximo, ou não. Né? Então, quando a gente fala de igualdade, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Ou não, né? Pense nisso.